Spoilers do capítulo 261 de Jujutsu Kaisen oficial, vem comigo. O capítulo basicamente começa mostrando o Itadori decidido. Naquele momento ele vai destruir o coração do Sukuna. Lembrando que no final do último capítulo, a mão do Itadori já estava dentro do peito do Rei das Maldições. E no momento em que o Sukuna decide utilizar a sua expansão de domínio, ele sente uma presença muito poderosa ao seu lado. Ele olha e vê o Satoru Gojo. Sim, ele vê o corpo do Gojo. E fica incrédulo, se perguntando se aquilo é uma alucinação ou se ele tá vendo coisas para ter certeza se realmente é o Satoru Gojo. Só que automaticamente ele afasta esse pensamento dizendo que isso é impossível, porque afinal de contas, se o Gojo voltasse, acabou. Ou seja, o Sukuna tem muito medo do Gojo. Só que o Sukuna de repente olha diretamente pro rosto do Satoru Gojo e percebe quem realmente é. Ele percebe que a cabeça do Gojo tá com uma costura na sua testa. Então não tem dúvidas, é quem você tá pensando que é. Tanto que o próprio Sukuna diz a seguinte frase: "Peço desculpas por subestimar você. Eu não sabia que você era capaz de ir tão longe. Yuta Okkotsu." Você pensou que era o Kenjaku, né? Eu sei que você pensou que era o Kenjaku. Simplesmente Yuta Okkotsu está dentro do corpo do honrado. O Sukuna se refere ao Gojo como Yuta, porque ele já viu que não é o próprio Gojo, mas sim o Yuta que tá lá dentro. O flashback então é iniciado, e logo de início já jogaram na nossa cara a informação de que a Rika pretende ingerir o Kenjaku para consumi-lo e consequentemente copiar a sua técnica, que vai permitir que o Yuta mude de corpo. A Maki acaba se opondo a isso, mas o Hakari aprova, só que diz que tem uma condição. Eles só vão utilizar esse plano quando todos os outros feiticeiros que entrarem no campo de batalha estiverem completamente danificados, ou seja, com muitos danos no seu corpo e não puderem mais lutar. Literalmente o plano Z dos feiticeiros. Se nada der certo, a gente vai pegar o corpo do Gojo. Cara, eu ainda tô arrepiado, irmão. Tô totalmente arrepiado com isso. A Maki então acaba fazendo a seguinte pergunta: já que o Yuta pode copiar a técnica amaldiçoada por apenas 5 minutos, o que aconteceria depois? Bom, o próprio Yuta respondeu que nem ele sabe. Porém, a Mei chega pra dizer os prós e os contras dessa troca. Só que de alguma forma, se tudo der errado, o Yuta poderia ficar pra sempre preso dentro do corpo do Gojo. Mas o Yuta reforça pra todo mundo: esse é só o último recurso. Eu vou tentar enfrentar o Sukuna utilizando o meu próprio domínio, e se não der certo, a gente utiliza o corpo do Gojo. Ou seja, isso prova que desde o momento que o Yuta entrou no campo de batalha, os feiticeiros já tinham esse plano futuro do Yuta trocar de lugar com o Gojo, irmão. O Akutami é simplesmente um gênio. Ainda no flashback, o Kusakabe tem o seu lugar de fala. Ele diz que é um bom plano, porém não é um plano muito humanitário. Será que o Satoru Gojo ia querer que as pessoas pegassem o corpo dele pra lutar contra o Sukuna depois que ele foi de arrasta pra cima? Bom, eu não sei, mas desde que o Sukuna seja derrotado, tudo bem, né? Só que o Yuta não entendeu muito bem a parte do humanitário, e ele questionou o Kusakabe dizendo: como assim humanitário? Logo depois do seu questionamento, ele seguiu com uma frase. Eu vou ler a frase pra vocês, que é muito boa. "Estamos prestes a lutar contra o feiticeiro Jujutsu mais forte de toda a história. Se pudermos vencer apenas jogando fora a nossa humanidade, não deveríamos nem discutir sobre isso." Bom ponto. Eu acho que o Yuta virou meu personagem preferido de Jujutsu Kaisen depois desse capítulo. Mentira, eu ainda fico com o oi todo. O Yuta acaba perguntando pros outros feiticeiros se eles não têm medo de se transformar em monstros pra lutar contra o Sukuna. Mas a Maki já repreende ele, dizendo que independente de tudo, eles estão realmente preocupados com a vitória e também com o Yuta. Mas agora, o nosso querido prodígio soltou uma frase que eu acho que, se não te comover, você não é fã de Jujutsu Kaisen. Abre aspas pro Yuta no meio da discussão com os feiticeiros: "E quanto ao Gojo Sensei, ele não é importante? Não estamos empurrando todo o fardo de nos transformarmos em um monstro apenas para o Gojo. Se o Gojo Sensei se foi, quem mais será um monstro capaz de enfrentar o outro monstro que é o Sukuna? Bom, se ninguém pretende se tornar um monstro, então eu me tornarei." Absoluto cinema, irmão. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui só mostra o quanto o Yuta Okkotsu é realmente um prodígio e destinado desde o início de Jujutsu Kaisen a ser o mais forte depois do Satoru Gojo. Mas lembra que eu tinha perguntado pra vocês o que será que o Gojo estaria achando disso? Então, a cena corta e a gente vê uma conversa entre o Yuta e também o Gojo antes do próprio honrado entrar pra lutar contra o Sukuna. O Yuta acaba falando que se o Gojo perder, é ele que vai se responsabilizar por trazer o seu corpo pra um lugar seguro. E o Gojo, bem tranquilo, diz que tá bem com isso, porque a intenção dele não é perder essa batalha. Ele vai vencer, mas se ele perder, ele não se importaria
com o seu corpo. Ou seja, faça o que quiserem. É realmente muito inteligente. Por mais que ele fosse mais forte, ele sabia que teria a possibilidade dele perder sim. Yuta e Gojo então começam a conversar sobre a descendência do Yuta, se é do Fujiwara ou do Sugawara. A conversa é muito grande, quando sair a tradução oficial, amanhã eu trago pra vocês certinho. E essa parte aqui eu vou ler porque é bem grande. Gojo diz que Yuta pode ter nascido em circunstâncias melhores que a dele. Então Gojo também diz que se o Yuta não puder utilizar essa vantagem, ele será um total idiota. E reforça que, primeiro eles têm que começar aperfeiçoando a sua energia amaldiçoada, que ele sempre disse pra você ter cuidado com isso. No momento antes de entrar na luta, o Satoru Gojo pede pros seus alunos se afastarem, porque provavelmente eles vão ver uma versão do Gojo muito mais sombria. E ele não sabe o que vai sair dessa versão sombria. Que saudade do Gojo, cara. A cena muda e a gente vê o Yuta deitado em uma maca praticamente sem vida depois dos cortes que ele recebeu do Sukuna. Sim, tá confirmado. O Yuta tinha sido cortado ao meio por causa disso. Ele foi levado às pressas até a enfermaria, onde eles fizeram uma tomografia computadorizada no corpo do prodígio. Assim, eles tentaram evitar que os ferimentos acabassem piorando. Felizmente, ele acorda e diz que só tá consciente graças a Rika, mas ele tá basicamente no seu limite. E é aí que a Shoko já emenda dizendo algo sobre o Gojo. Ela diz que depois que o Yuta deixou o corpo do Gojo lá, ela acabou costurando as duas partes do honrado pra rejuntar as partes do seu corpo. Então assim, logo que o Yuta entrasse dentro do corpo do Gojo, ele teria que ativar a sua energia amaldiçoada reversa e utilizá-la no corpo do próprio Satoru Gojo, pra completar a costura que a Shoko tinha feito. Cara, isso é meio macabro, né? E assim, o plano do Yuta então deu errado e tudo o que resta é entrar no corpo do Gojo. Finalmente, de volta ao presente, tanto o Sukuna quanto o Yuta dentro do corpo do Satoru Gojo expandem os seus domínios, irmão. O narrador acaba dizendo que o próprio Gojo já tinha mostrado a solução pra meio que burlar o domínio sem barreiras do Sukuna. E o capítulo é finalizado com um painel lindo, cara. Lindo, é um dos painéis mais lindos de Jujutsu Kaisen até o momento. Do Sukuna utilizando o seu santuário malevolente, dessa vez completo, e o Yuta utilizando o vazio imensurável do Satoru Gojo. Completamente cinema! Eu ainda tô raciocinando um pouco sobre isso, né? Eu quero saber a opinião de vocês, já coloca aí nos comentários, mas cara, ninguém esperava. Completamente imprevisível o Yuta dominar o corpo do Gojo. E, talvez, referente a uma frase que foi citada agora há pouco no próprio mangá, o Yuta tem um tempo limitado pra ficar dentro do corpo do Gojo, mas isso é papo por outro vídeo. Comentei sua opinião e espero que tenha gostado.